Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Olá, sejam muito bem-vindos. Nós neste momento já estamos live. Para quem não sabe, eu sou Ana Margarida Forte e é com muita honra que hoje estou no Facebook do Agora Live e tenho aqui estes fantásticos, esta equipa incrível que transforma não só o mundo interno de cada um, mas também tem uma missão muito especial. Eles são embaixadores e são, no fundo, eu vejo como um governo, porque cada um deles tem uma pasta incrível e todos eles têm uma missão, como eu vos posso dizer, uma missão incrível. Temos aqui 5 magníficos, eu incluída, não é? Temos aqui a doutora Marbrisa. Bem-vinda, doutora Marbrisa. Está aqui no cantinho, eu vou pedir só que acene, eu vou explicar depois um bocadinho quem é que é cada um. Temos ali o Jorge Moita, temos o Francisco Esteves e também temos o Gabriel Leite. Eu vou explicar um bocadinho quem é que eles são. Eles são os agentes ativos da felicidade. Muitos de vocês já sabem quem são, já os acompanham. Outros acompanham as equipas e as iniciativas dos agentes ativos da felicidade. Mas eu quero agradecer, antes de mais, todas as mensagens. E vocês sabem que muitos de vocês enviaram mensagens a perguntar, a saber, a questionar e inclusivamente a partilhar. Quero agradecer a toda a rede de comunicação do Agora, a todas as rádios e os grupos de mídia, que é a Rádio Webapol, neste momento também está live, a Atlantic Sea, a Rádio Metropolitana do Porto, a Rádio Antena Mais do Luxemburgo e muitas mais que estão a chegar neste momento e que me estão a enviar mensagem privada aqui pelo WhatsApp. Nós vamos pedir que vocês partilhem esta live, que sigam estes nossos ativos da felicidade e em todos os momentos. É sempre o momento. Esta conexão já começou há muito tempo, foi pela mão da fada psicóloga e investigadora Marbrisa Oliveira. E antes de dar a palavra e começarmos esta partilha, que eu sou muito grata nesta parceria que os agentes ativos da felicidade fizeram com a rede do Agora, eu quero enviar um abraço muito especial, toda a luz, toda a paz, toda a disponibilidade, todo o amor e a resiliência nestes momentos que nós estamos a viver. Por isso faz todo o sentido falarmos desta nova consciência, porque essa é a missão do Agora, e falarmos deste tema que foi escolhido para hoje, esta primeira live de Nova Economia. Doutora Marbrisa, bem-vinda. Os cavalheiros vão permitir que eu dê a palavra aqui a esta senhora. Primeiro, posso? A Marbrisa, ela é psicóloga e é investigadora e é uma das mentoras deste ecossistema maravilhoso. Doutora, para quem ainda não conhece bem e não está conectado, que projeto é este? Que missão é que têm os agentes ativos da felicidade? Boa noite, Ana. Boa noite a todos os ouvintes e do programa também Agora, e toda a equipe, né, que você está associada a 50 países. Gratidão, né, pela oportunidade. E respondendo a sua pergunta, os agentes ativos da felicidade hoje é um ecossistema. Ele começou exatamente comigo e o professor Dr. Mário Simões, que já trabalhamos há mais de 20 anos dentro da prática clínica em Portugal, né, porque eu tenho 35 anos como psicóloga clínica, e começamos dentro do nosso consultório com psicoterapia. Depois passamos para as oficinas, quando eu fui para o Brasil, e depois passamos também para a comunidade, para as escolas, para os hospitais, validamos isto. Hoje, todo o meu foco do meu doutoramento está ligado aos agentes ativos da felicidade, e depois eu e o professor Mário fomos convidando outros investigadores. E hoje nós somos um grupo de investigadores, uma transversalidade de saber, existimos há mais de 10 anos, estamos também em vários países, damos formação, e o nosso foco é que nós acreditamos que nessa transversalidade de saber, do acadêmico à comunidade, que possa nascer um novo ser humano. E cada novo ser humano que nascer, ele vai ter uma intenção para a nova humanidade. Ou seja, é um novo paradigma.
E para a gente começar essa live, já que é novo paradigma, uma coisa que eu utilizo muito também nas minhas aulas, também com os meus pacientes, clientes, alunos, é sempre começarmos com uma pequena meditação. E hoje gostaria de fazer isso também, tendo em vista que hoje, para mim, é um dia sagrado, dia 8 de dezembro, dia da Nossa Senhora da Conceição, que é realmente o feriado em Portugal, e também na minha cidade natal, Belo Horizonte, que tem a ver com o arquétipo também de Iemanjá, da deusa do mar, e isso tem tudo a ver com a nova economia, porque é sair desse modelo do capitalismo selvagem, do lucro de 5%, e criar uma nova forma de capitalismo, uma nova forma lucrativa, um novo ser humano. Então, eu vou convidá-los a cada um a descruzar as pernas, a fechar os olhos e simplesmente a inspirar profundamente, reter o ar e soltar devagarinho e de mansinho. E mais uma vez, inspirar, reter o ar, soltar devagarinho, de mansinho, e criar uma intenção de uma nova economia, onde todos os países possam ser beneficiados por um novo paradigma, uma nova estrutura, talvez pautado na filosofia lusófona. Oxalá isso tenha a ver com o Quinto Império, mas que seja uma nova trajetória para a humanidade. E que essa live possa ser uma gotinha de beija-flor para todo esse contexto mundial que está para acontecer. Gratidão aos meus convidados, gratidão a você, Ana, gratidão a todos que estão ouvindo essa live. Gratidão. E deu-nos aqui a oportunidade de passarmos ao professor Dr. Gabriel Leite. Bem-vindo. Boa noite a todos. Muito bem-vindo, professor. Muitos daqueles que nos estão a acompanhar e que nos vão acompanhar, e por isso eu vou convidar toda a gente a partilhar esta live e a seguirem não só os agentes ativos da felicidade, mas todos os nossos convidados nas redes sociais, porque eles todos são embaixadores e agentes muito proativos, têm sempre muitas iniciativas. Muitos de vocês já conhecem o professor Dr. Gabriel Leite. Quem acompanha todos os programas relacionados com estes temas da economia já sabe que ele é comentador e tem participado em alguns programas dos canais portugueses nacionais, mas como nós estamos a falar para outros países, também tem acesso a algumas redes internacionais. Por isso, muito grata por fazer esta ponte, exatamente como a doutora falou, é fantástico tê-lo aqui, é uma honra profunda, e por isso, é o primeiro economista a ter um doutoramento em Economia da Felicidade. Professor, eu sei que isto daria aqui uma tese, estaríamos aqui horas, mas para quem nos está a ouvir pela primeira vez, ou quem tem alguma noção, diga-me como é que nós podemos, qual é que é a sua visão desta nova economia assente na felicidade? Em especial como agente ativo da felicidade, doutor. Bom, mais uma vez agradecer o convite para estar aqui a partilhar algumas ideias que se esperam que possam ser transformadoras e que ajudem as sociedades a funcionar cada vez melhor. Aquilo que de facto eu tento trazer é um conjunto de ideias que estão a ser debatidas à escala mundial, neste momento, não só na academia, mas também fora dela, muito também em organismos internacionais como a OCDE ou a ONU, e que tem conseguido chegar aos políticos, a vários políticos internacionais, que basicamente estão atentos a uma realidade que é: nós queremos ter um mundo cada vez melhor, não nos bastará apostar naquilo que temos apostado no último século, que apostamos principalmente no século XX, que foi na produção e na criação de riqueza material. De facto, nós conseguimos fazer isso bastante bem, apesar de ainda haver bastante pobreza no mundo, mas nós estamos cada vez mais a conseguir tirar as pessoas da pobreza absoluta,
Mas a partir do momento em que conseguimos fazer isso à escala global, nós vamos ter muitos outros problemas que temos que superar. E a aposta continuada apenas na produção de riqueza material não vai ser suficiente. Por um lado, tem inclusivamente efeitos perversos que já estão a ser bastante visíveis ao nível do ambiente e da sustentabilidade ambiental, que se consubstanciam como um desafio grande para a humanidade, que é esta ideia de nós conseguirmos extrair da natureza aquilo que nos traz conforto, mas ao mesmo tempo não esgotarmos ou não destruirmos essa própria natureza. E, portanto, esse travão, se quiser, já está a ser puxado e as pessoas já estão com grande consciência de que é preciso fazer alguma coisa. Por outro lado, nós ainda temos grande desigualdade entre as pessoas, ainda temos muitos problemas de pobreza, como falava, mas de falta de acesso à democracia, de falta de liberdade, de discriminação de diversos tipos na escala planetária, o que significa que nós temos que conseguir ir para além da criação de riqueza. A criação de riqueza ajuda-nos em certas circunstâncias, mas já não nos ajuda noutras. E aquilo que a economia da felicidade tem vindo a fazer é estudar empiricamente, com métodos tradicionais da economia, da ciência económica, quais são as relações entre o desenvolvimento económico, entre o crescimento económico e o bem-estar das pessoas. E aquilo que se constatou é que essa relação é positiva, mas não constante. Ou seja, à medida que nós vamos ficando cada vez mais ricos enquanto país, ou enquanto mundo, essa riqueza adicional cada vez traz menos bem-estar, cada vez traz menos felicidade. Pondo isto de uma forma muito simples, se um país é muito pobre, é muito importante criar riqueza, mas a partir de certos patamares de riqueza já não é tão importante continuarmos a investir na riqueza, principalmente se nos esquecermos de outras vertentes. E aquilo que os dados mostram e aquilo que as consequências políticas nos estão a dizer é que nós temos que criar ferramentas práticas, políticas económicas diferentes, que sejam capazes de conciliar o crescimento económico com uma efetiva produção de bem-estar. Isto pode passar por menos enfoque na competição e mais enfoque na cooperação. Isto pode passar por reforço das democracias e da participação cívica por contraposição aos autoritarismos. E isto pode passar por nós percebermos todas as dimensões qualitativas e não só as quantitativas. No que diz respeito, por exemplo, às relações humanas, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal, que, infelizmente, ao mesmo tempo que nós conseguimos ficar cada vez mais ricos enquanto mundo, enquanto nações, muitas dessas relações deterioraram-se. Nós temos agora problemas de solidão, temos problemas psiquiátricos em grande escala e, portanto, nós temos que ser capazes de encontrar ferramentas para reorganizar a sociedade de uma forma melhor. Isto não obriga a que haja uma nova natureza humana. Aquilo que temos que fazer é pegar na natureza humana e aproveitá-la da melhor maneira. Aproveitar os afetos, aproveitar a compaixão, aproveitar a cooperação, puxar por esses lados e não puxar pelos lados da violência, da discriminação, do ódio. E, portanto, este é o esforço que a economia da felicidade tenta fazer, conseguir que as sociedades continuem a inovar, continuem a produzir progresso tecnológico, continuem a produzir riqueza material, mas que não seja à custa da destruição de todo o lado quantitativo, se quiserem, emocional do ser humano. Exatamente. Professor, e isto foi muito generoso, porque abriu aqui a porta para o professor Dr. Francisco Esteves. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigadíssima pela sua presença. Isto parece que foi tudo aqui, tudo muito combinado, Guião, porque é assim, este agente ativíssimo da felicidade também tem-se dedicado, é licenciado em Biologia, Microbiologia, com diversas, eu convido-vos a vocês a acompanhar as currículas destes agentes extraordinários.
inclusivamente tem os estudos pós-doutorais com a Fundação Champalimau e é focado também, isso, sempre em pessoas, que era aquilo que eu, no fundo, o professor Francisco dizia, nós temos como personal coach, ou seja, esta é uma das pastas que ativamente, para além de outras, mas que o seu papel nos agentes ativos da felicidade e como investigador do laboratório em que estuda os vários impactos psicobiológicos, eu gostaria muito que nos dissesse como é que esta nova economia vê as pessoas, como é que elas podem ser vistas, como é que as empresas podem ver os seus funcionários, como é que nós nos podemos ver nas relações e todas aquelas pessoas que chegam à sua mão, professor, como é que elas transformam essa realidade, porque muitas vezes estão sozinhas nessa missão, não é? Exatamente. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de pegar, então, como disse muito bem, no que o professor Gabriel Leite Mota disse, que é trazer a natureza humana e os aspectos mais úteis neste momento para a nossa espécie, que serão os aspectos da cooperação e da partilha, não é? A nossa neurobiologia, tanto dos humanos como de seres próximos de nós, como os macacos, é ferozmente igalitária. Há umas experiências muito interessantes que mostram que mesmo macacos assim, muito simples, os macacos capuchinhos do mundo novo, que eles, se virem um cão específico, outro macaquinho, receber uma recompensa diferente da deles pela mesma tarefa, eles não gostam, ok? E eles percebem que há uma tarefa e há uma recompensa, e se a recompensa não for igual pela mesma tarefa, os próprios macaquinhos desatam a gritar e a rebelarem-se porque, de facto, não é justo. E então, este sentido de comunhão e de organização da sociedade está baseado nessa resposta igalitária que nós temos. No entanto, no ser humano, como é muito mais complexo, a civilização deu-se e, neste período que poderemos chamar de período da história capitalista, pronto, eu não sou economista, mas direi que é um período recente, na história do ser humano, então é muito, muito recente, trouxe-nos a este afunilar de coisas e este processo não sustentável em que nos encontramos neste momento. E nós, como agentes ativos da felicidade, o que tentamos e procuramos conseguir é despertar estas qualidades naturais na pessoa. Para fazer isso, nós temos um método chamado Trajetória de Vida Positiva, do qual eu sou um coach e a doutora Margarida Oliveira é uma das cabeças que originou este método, a outra é o professor Mário Simões, como foi referido, e nós, no Laboratório Limite, agora investigamos as características psicofisiológicas das nossas técnicas de coaching. Nós, portanto, estamos a investigar como é que um simples relaxamento versus algumas técnicas mais específicas que nós utilizamos, quais são as diferenças psicofisiológicas, se nós as detectamos, se as conseguimos detectar, como é que as caracterizamos, para, de facto, mostrar que existem maneiras de despertar no ser humano estas características, que elas estão lá, e tentar guiar as pessoas ao seu florescimento mais saudável. Eu penso que a economia, a nossa aproximação é bottom-up, portanto, nós achamos que mudando as pessoas, a economia é que vai mudar. Porque não são as empresas que vão tratar os trabalhadores diferentes. Quem vai tratar o trabalhador diferente é o subalterno ou um superior hierárquico. Se esse subalterno ou se esse superior hierárquico forem, de facto, mais conscientes, tratarão o trabalhador de outra maneira. Toda a organização de uma empresa, de um grupo, de um governo, do que é que seja, se os indivíduos em si forem mais conscientes, toda a organização vai ter que se tornar mais consciente, igalitária e justa, principalmente. E será mais produtiva também, não é? E é uma das coisas... E parece que mais produtiva também. E parece que mais produtiva. Nós sabemos que os estados de consciência alterados, como meditação ou mindfulness, vocês estão a investigar e sabem que têm um impacto positivo e potenciam resultados. E demos aqui, lá está, o pontapé de saída, salve seja, com toda a amabilidade, para o Jorge Moita. Bem-vindo, muito grata por estar aqui.
Eu gostaria muito que um designer, um diretor criativo, ou seja, um homem que está sempre, o pop-up, as ideias estão sempre a vir, não é? Está sempre conectado com projetos. Tem sempre que materializar projetos, ou seja, não só a ideia que tem, mas depois fazer essa transição para o lado material, como diz aqui a doutora Marisa, coisificar, não é? Dar estrutura, dar forma. Sendo o responsável pela pasta social e tendo sido recentemente premiado como cidadão da Planet Earth, eu gostava muito de saber como é que nós materializamos esta nova economia, como é que materializamos a criatividade sendo agente ativo da felicidade. Jorge Moita. Bom, muito obrigado a todos, muito obrigado por me deixarem juntar uma equipa tão formidável. É uma ótima pergunta, à qual eu acho que tenho que voltar e recuar aqui no tempo quase até 2004, 2005. Foi uma altura, e talvez pegando no que o Dr. Gabriel Leite dizia, houve um momento em que, numa série de processos nos quais estava envolvidos, nas empresas, uma delas uma grande multinacional da área da moda, na qual ocupava um cargo de gestor de projeto, com, enfim, todas as componentes que se associam a uma empresa daquele tamanho, um budget enorme para o projeto que tinha em mãos, senti que haveria a necessidade de algo mais. Isto aconteceu, foi uma espécie de epifania que aconteceu alguns em Hong Kong, mais concretamente Macau, Hong Kong, curiosamente durante uma outra pandemia, a SARS, portanto já nessa altura, 2004, portanto já numa viagem a uma das lojas das quais ele era responsável, e onde o paradigma do que estávamos a fazer e a produzir parecia que não estava suficientemente, apesar de todo, enfim, uma parafernália de prémios, etc., associados, faltava algo. E, portanto, foi ali, e foi exatamente naquele contexto de uma pandemia, neste caso da SARS, que nos transformou, que ficou realmente muito limitada naquela altura ali, mas que foi o suficiente para mim, e aquela componente humana, o que nós vimos em termos da produção que nós procurávamos, para voltarmos a Portugal, de Itália, neste caso onde eu trabalhava na altura, e procurar uma alternativa. E essa alternativa surgiu num estabelecimento prisional de mulheres perto de Lisboa, em Tires. Portanto, aquilo que depois e com os meus alunos mais tarde irei partilhar-vos e com todo o gosto os documentos que existem sobre esse processo, foi aquilo que nós resumimos a uma coisa muito simples na minha área, que era o design by emotion, ou seja, desenhar pela emoção. O resultado económico, o impacto financeiro que estes projetos tinham já não era, e isso depois fui encontrá-lo junto dos meus alunos também no mestrado do Instituto Europeu de Design em Madrid, o suficiente. Eram pessoas que vinham de carreiras, para mim, fantásticas, realizadíssimos a nível profissional, mas que o impacto que eles sentiam que podiam ter na vida das pessoas e aquilo que os designers, os criativos devem de levar, ou seja, um bocadinho de felicidade, uma melhoria, não é? A disciplina do design a isso nos leva, não era o suficiente. E este processo, realmente, esta ligação que foi criada na área social foi muito forte, foi muito importante para nós, mantém-se até hoje. Acho que no contexto que vivemos atualmente ganhou ainda mais essa dimensão, portanto estamos a falar de uma agenda que vem de há 15 anos, agora temos uma agenda muito especial que é os SDG, ou seja, o Social Development Goals, não é? A Agenda 2030 das Nações Unidas, e esta década nós estamos a entrar desta maneira tão, enfim, que nos mexe realmente por dentro, não é? A todos. O que é que nos tornou mais felizes recentemente? O que é que nos torna felizes? Acho que todos nos apercebemos, são as ligações humanas, é o contexto com a nossa família, com as nossas comunidades, é aquilo que nós todos os dias consumimos, ter este valor intrínseco, portanto, essa ligação humana e o que nasce desse trabalho. Portanto, é nesse contexto que este prémio surge também. É um novo projeto em que eu aposto até numa geração mais jovem, ou no espírito de uma geração que, independentemente da idade, seja jovem, melhor dito, e fico muito satisfeito, de facto, pela Planet Earth ter apostado aqui neste projeto, e aproveito aqui para vos dizer, e acho que é um pormenor importante, este projeto vai ser financiado, já é financiado, foi-me anunciado a semana passada, numa moeda especial que foi criada pela Planet Earth, ou seja, é uma moeda chamada SEEDS.
as sementes, não é? Em que, neste caso, o que eles dizem é exatamente, vamos mudar este jogo do capitalismo em que todos estamos envolvidos, este capitalismo, de facto, selvagem, muitas vezes, por uma nova moeda, uma nova economia. E é uma moeda consciente, é uma comunidade. Neste caso, depois vos vou passar também, julgo que o nome já diz tudo, o SEEDS, a semente, em que se quer valorizar, obviamente, a consciência humana, o ecossistema ligado ao empowerment, ao apoio, como eu fiz, supostamente, este processo que criei na prisão, no estabelecimento prisional com as mulheres, este empoderamento destas mulheres, este fortalecimento destas ligações, nestes objetos, nestas coleções que nasceram e que foram para todo o mundo, realmente, e que espero que continuem a ir. Portanto, é uma nova economia que está aqui a nascer e com parceiros extraordinários. Portanto, acho que estamos todos a embarcar numa nova década e temos aqui uma lição muito importante a retirar com esta pandemia. Portanto, e enfim, os meus colegas já disseram realmente todas estas informações, o impacto que nós temos, e enquanto designer e de moda, sinto muito essa responsabilidade do impacto ambiental, do impacto social que nós temos nesta indústria. E, de facto, apoio-se o resto. Sim. E eu quero lhe agradecer, porque o Jorge Mota não sabe, mas a minha antiga profissão era relacionada com o direito e, portanto, conheço muito bem TIRS e conheço muito bem os seus projetos e sei qual é o impacto. Grande surpresa para mim. Muito obrigado. Tenho pós-graduação em direito diplomático e outras coisas, mas essa é a minha vida passada. Mas conheço muito bem o seu projeto. E aqui voltamos à doutora Marbrisa, só para que ela nos lance novamente e depois coloque a mesma questão a todos. Eu sei que o tempo é escasso, mas eu gostaria muito de devolver a questão. Agentes ativos da felicidade, nova economia, Natal 2020. Nós tivemos desde março, alguns países desde até dezembro, mas desde março, aberturas, fechamentos, outros nunca abriram, outros continuam pela sua capacidade, pela sua dimensão, são grandes economias. Outros, sabemos que muitas pessoas, mais de 60% a nível mundial, foi para o desemprego, exatamente, e nós percebemos porquê, e estamos aqui exatamente para alavancar essa nova realidade e dar aqui sugestões e dicas e orientações e que cada um de nós seja um agente ativo da felicidade. Doutora, neste Natal, de todas estas transformações, de todos estes desafios emocionais que temos vivido nos últimos tempos, cada pessoa na sua área ou em várias áreas, qual é a visão e quais são as orientações e as iniciativas dos agentes ativos da felicidade, que eu depois vou estender esta questão aos outros agentes ativos. Nós acreditamos, como agentes ativos da felicidade, que o trabalho é feito gota a gota. É como aquela historinha do beija-flor, né? Que a floresta estava incendiando, mas o menor pássaro do planeta ia lá com a sua gotinha e tentava apagar o fogo da floresta. Ele fazia o melhor que ele podia. E se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós vamos fazer o nosso melhor. E como nós podemos fazer? Bom, o que eu tento, na minha parte, a minha gotinha, é tentar conscientizar os meus pacientes, os meus alunos, os nossos simpatizantes, os meus vizinhos, as pessoas que eu convivo, os meus amigos, a minha família, da importância dessa nova economia. Quando nós falamos, por exemplo, a questão de comprar coisas numa loja pequena, no Brasil a gente fala das quitandas, né? Por quê? Porque ali você estabelece um vínculo direto com a pessoa, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, ali na estrada de Benfica, existem lojinhas, tem uma loja que ela tem mais de 50 anos, né? Onde eu ainda compro o café a granel, eu peço para moer na hora, tudo pesa, o contato com o dono, né, da loja, tem a família, a lojinha ela é acolhedora. E as pessoas todas querem ter esse contato, esse convívio, e ele vai sabendo um pouco da história de cada um. Depois também a própria Flora, que tem uma outra loja que eu chamo Lojinha das Fadas, que o senhor conversa, chega, cumprimenta, contamos um pouco a nossa história. Também no Natal é muito interessante a gente priorizar, por exemplo, a questão do artesanato.
É voltar às origens, é onde, quando eu falo do Jorge Moita de coisificar, né, onde nós estamos pensando em cooperativas, de retornar às costureiras, às bordadeiras, né, tentar reciclar o que nós temos, não é deletar tudo, então levar um sapato ao sapateiro, né, voltar, pegar uma roupa, como o caso de algumas pacientes que já têm casacos da avó, né, e que reciclam aquele casaco e saem com o casaco, ela tem 20, 30 anos hoje. Tem também pessoas que, ao invés de pegar uma roupa e jogar fora, ela troca com um amigo, ou doa para alguma pessoa conhecida, ou seja, fazer reciclar. Então, tudo isso é uma forma de evitar fazer mais lixo, né, a questão da sustentabilidade, conscientizar, por exemplo, várias vezes, aproveitar a comida que sobrou. Então, tudo isso é uma forma de uma nova economia. A nova economia, ela não vem só na questão da financeira em si, né, mas ela vem de todo um conceito. E por isso que a gente insiste tanto na trajetória de vida positiva, que tudo começa no seu mais self, a partir daí você vai expandindo para o seu ambiente. Então, neste Natal, é por isso que nós escolhemos essa live em dezembro, né, é coisificar, né, que é o termo que eu utilizo, que é uma técnica que eu passei a usar com os arquitetos e com os engenheiros, é coisificar a nossa fala em ação. E daí procurar fazer deste Natal, não o próximo não é ano novo não, é já, é agora, a partir depois dessa live, você começar a conscientizar, ler, informar, o que é essa nova economia, o que vem aí por detrás, e pensar que não é essa forma desse capitalismo selvagem mais, isso já está fora de moda. Isso já está demodé, assim como a gente fala de ficar usando cigarro, já não usa mais, já está fora de moda. Então, já está fora de moda esse capitalismo selvagem. E vamos a isso, vamos tentar plantar essa gotinha de luz, de consciência, e vocês ouviram aí essas pessoas brilhantes, né? Eu estou aqui ouvindo, estou assim, gratidão, 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 né? Desde a moderadora, o economista, o neurocientista, o designer, né? E é isso, né? Plantar já para que o Pai Natal traga para cada um de nós essa nova consciência, florescer essa nova consciência, e que a pandemia, a gente veja a pandemia como um convite ao desenvolvimento da nossa espiritualidade. Não de uma religião, de uma crença, não. Algo que transcende o nosso ego. Então, é isso que eu desejo a todos que estão nos ouvindo, é um feliz Natal, com uma nova consciência e uma nova economia. E esta nova economia, muito grata, doutora, muito grata por isso. Claro que eu agora, e deixa-me só dar aqui uma nota, eu quero agradecer à Rádio Apolo, que está aqui nos comentários, ao Dr. José Amaral, que também é um naturopata muito reconhecido internacionalmente, ou seja, continua a Miriam do Brasil, estão aqui várias pessoas, gratidão, estão aqui várias mensagens, não só pessoais, mas também nos comentários, quero agradecer imenso. Por isso, aquilo que nós podemos fazer é começar por isto, é partilhar esta live e partilhar em todos os contactos destes agentes ativos da felicidade, todos eles na sua área, mas todos eles em conjunto têm uma dinâmica estrutural fantástica, nós todos fazemos a diferença. Eu quero agradecer porque estou a difundir pelas redes do Agora, quero agradecer profundamente a todos os nossos parceiros, ao Luxemburgo, ao Brasil, à Suíça, à Alemanha, Japão, temos aqui Japão, Macau. Muito obrigada pelas vossas mensagens privadas, eu não vou conseguir agradecer a toda a gente, vou dar só aqui a palavra ao nosso economista hoje e ao primeiro economista português desta economia da felicidade, esta sua mensagem. Nós estamos a viver realmente, há pessoas que estão no limite da sua resiliência, não só na sua resiliência emocional, financeira e outras. Que mensagem é que nós podemos ativar neste Natal 2020 para começarmos? Temos que começar por um ponto seguro, não é, professor? Qual é a sua mensagem? Claro que sabemos que estamos a falar para muitas realidades diferentes, pessoas com muitos desafios a vários níveis, outras estão-se a transformar e a conseguir capacitar e ativar. O que é que nos pode dizer? Bom, eu estava tentado a pegar em alguma coisa que foi dita pelos meus colegas e
e focar, tentar utilizar para aí, porque, de facto, por um lado, se é verdade que os agentes ativos da felicidade têm uma concepção muito de baixo para cima, e eu entro mais numa concepção de cima para baixo, ou seja, perceber quais são as dinâmicas coletivas que depois acabam por facilitar as dinâmicas pessoais. E isto entronca com a questão, por exemplo, que foi lançada de novas moedas, um processo que tem ocorrido, porque, por exemplo, o momento que nós estamos a atravessar da pandemia, em que muitas atividades económicas tiveram que parar, por força da necessidade de parar o contágio, levanta uma questão que é, e inclusivamente muitos economistas, até economistas standard, digamos assim, têm discutido isso, que é a necessidade de eventualmente dar dinheiro às pessoas para elas não trabalharem nesta fase. Ou seja, os bancos centrais, no nosso caso o Banco Central Europeu, pagar às pessoas para elas não estarem a trabalhar, porque no fundo, quando elas estão em casa, estão a fazer um trabalho muito importante que é não contagiar mais pessoas. Ora, claro. Mas se ninguém lhes pagar, uma pessoa que tem um restaurante, se não tiver clientes, vai morrer à fome, não é? Portanto, e isto significa que nós temos que olhar para a economia, mais uma vez, não com aquela lógica muito estrita de um deve haver diário, mas, ou estritamente financeiro, mas perceber que, por exemplo, uma moeda tem uma componente muito grande de expectativas e de gestão de expectativas e da vida das pessoas. E neste momento em que, por força de uma pandemia, as pessoas são obrigadas a ficar em casa, o estar a dar mais dinheiro às pessoas, mesmo que elas não estejam a trabalhar, faz com que as expectativas não quebrem tanto, que o que resta da economia possa continuar a existir. Porque se eu tiver um rendimento e estiver em casa, eu posso mandar vir coisas online, eu posso continuar a fazer um conjunto de atividades que estejam permitidas, não é? E, portanto, aquilo que eu gostava de deixar, enfim, pensando no Natal, mas acima de tudo pensando nesta problemática da pandemia, é que nós vivemos num mundo cada vez mais global. Como já foi referido, isto já não foi o primeiro momento em que aconteceram fenómenos deste género. Este foi o que atingiu uma maior dimensão. Nada nos garante que não venha no futuro a acontecer mais. Porque nós estamos cada vez mais interligados, não é? E como nós estamos muito interligados, nós temos que arranjar uma maneira de nos precavermos disto. Bom, e nós podemos criar tecnologias, acredito que vamos criar novas tecnologias, coisas que vão tentando prevenir mais estes problemas, mas é de facto uma oportunidade para nós percebermos que, por exemplo, aquilo que foi bom durante muito tempo aos restaurantes, de termos muitos turistas, eu falo, por exemplo, da cidade do Porto, que é a minha, pelas companhias low cost trouxeram muitos turistas. O reverso da medalha foi uma pandemia que também cá chegou. Os turistas de todo o mundo chegavam cá e também assim chegou o vírus, não é? Pronto, e portanto é tempo de nós começarmos a pensar a sério como é que nós fazemos na prática coisas, não só do ponto de vista individual, da consciencialização de cada um, mas também das pessoas que têm responsabilidades mais coletivas, o que é que nós podemos fazer para, por exemplo, criar incentivos automáticos, e uma moeda de facto pode ter esses efeitos, criar incentivos automáticos para que o comportamento das pessoas seja mais consentâneo com estes novos equilíbrios que precisamos de encontrar. Enfim, aquilo que eu deixo como nota final para o Natal, que as pessoas de facto procurem fazê-lo da melhor maneira, é uma altura complicada porque aquilo que nós mais iremos buscar verdadeiramente no Natal, que é a partilha da companhia, desta vez está mais afetado, não é? Mas pronto, podemos usar estas tecnologias, deixo essa sugestão também no Natal, usarem-se essas tecnologias para podermos estar mais à mesa. Pronto. E podemos ser criativos e podemos até ajudar outras pessoas, apoiar outras pessoas que não têm ainda conhecimento destas tecnologias, sim, tentar facilitar o mais possível. E como disse muito bem, porque ainda há muita gente que acredita que isto vai ser automático. Quando as várias vacinas, e já a Rússia já começou e outros, começarem as vacinas a disparar, que vai voltar tudo no mesmo ritmo. Portanto, esse ritmo não será
o mesmo, e o professor sabe isso melhor do que eu, portanto tem que haver aqui um ajuste. Já fizemos aqui vários ciclos durante 2020, portanto o Natal é apenas aqui uma referência, não é? Porque sabemos que isto é um processo que ainda vai demorar algum tempo. De coach e terapeuta para coach, professor doutor Francisco Esteves, diga-me uma coisa, como é que as pessoas que chegam até si neste momento, que querem ultrapassar todas as dificuldades, ou seja, já reconverter os negócios online, até algumas já mudaram, outras já rebentaram a sua vida, mas quais são aquelas questões que chegam até si e dizem, o que é que eu faço agora? Ainda por cima agora com o Natal não posso estar aqui, ou estou presa neste país, e há muitos casos, temos aqui pessoas que estão online, que estão nos Estados Unidos, que não podem sair, ou mesmo eu, por exemplo, que estou na Islândia, não tenho voo direto para Portugal, portanto, não, e agora sou portuguesa, continuo numa lista, e outros estão fechados, portanto, nós todos temos alguns desafios. E como é que, dando aqui algumas dicas, claro que isto só convida a uma consulta, um acompanhamento, uma mentoria personalizada, cada caso é um caso, cada momento é um momento, mas que soluções e que sugestões é que podemos aqui apontar para as pessoas terem um momento de esperança, ou voltarem a relembrar alguma coisa que já esqueceram? Sim, então eu gostaria de sugerir que neste Natal e com estes condicionantes da distância, nos focássemos um bocadinho em dois bens, que são bens essenciais da nossa sociedade moderna, que são bastante valiosos e que se investirmos neles, pelo menos não estaremos a exacerbar o problema. Também não estamos, se calhar, a resolver, mas não estamos a exacerbar. E esses dois bens são o tempo e a atenção. São dois dos bens mais valiosos na economia moderna, ok? Portanto, se nós tentarmos trazer tempo a alguém como presente, ou seja, fazer algo por alguém que lhe poupe tempo, isso é um presente muito grande. Porque há vários estudos que mostram que investir dinheiro em comprar tempo é dos bens que mais satisfação traz quando contrastado com bens materiais ou com experiências mesmo. Okay? Portanto, investir em tempo, ganhar tempo, dá muita satisfação pessoal. Ou seja, então, oferecer tempo a outra pessoa será certamente também um grande presente. E aproveitando aqui o trocadilho, o outro presente é estar presente, não é? Pôr, de facto, tempo à parte para dedicar a alguém e estar presente com essa pessoa. E se calhar fazer uma lista de pessoas com quem queremos dar a nossa atenção completamente focada por 5 minutos, 15 minutos, o que seja, para pessoas diferentes, tempos diferentes, fazer como um orçamento do nosso tempo de atenção e dar às pessoas, mas com presença, com atenção total focada nessa pessoa e tentar alimentar a nossa esperança ao transmitir esperança aos dos outros, porque a esperança é uma coisa de grupo, não é? Uma pessoa sozinha está sempre assustada. Quando vê o outro e o outro não mostra o medo, mesmo que esteja assustado, a outra pessoa já fica mais confiante. E isto também é contagioso. Portanto, não são só as coisas más que são contagiosas, as coisas boas também são contagiosas. Portanto, dar esse tempo, prestar esse serviço de tempo a pessoas, trará, espero eu, algum alento para aguentar mais um bocadinho que é preciso, um dia de cada vez. É um dia de cada vez, não é, professor? Claro que sim. Eu mais uma vez vou convidar todos vocês a seguirem estes agentes ativos da felicidade e todas as iniciativas. Quero agradecer a todos aqueles que estão connosco, a todos aqueles que nesta rede mundial se conectaram, a todas as rádios e os grupos de mídia que estão connosco. Programas são grupos de mídia que não têm nada a ver com esta consciência e estão disponíveis, foram contagiados ao fim destes 2 anos com agora, porque têm dinâmicas completamente diferentes, têm dinâmicas genéricas e foram contaminados por esta nova consciência, por esta nova forma de estar e de ser, e quero-vos agradecer. Sei que vão continuar a partilhar nos próximos dias esta live. E agora, caríssimo Jorge Moita, como é que nós já sabemos que em várias crises mundiais as pessoas se
reconverteram. Eu lembro-me, mesmo em momentos de muita escassez, há bocadinho falou da alimentação e de repente lembrou-me quem é do Norte, e temos aqui o Norte, o Porto, temos aqui Lisboa, a doutora está no Algarve hoje, temos aqui Elvas também, bem, eu estou na Islândia, mas eu sou de Lisboa, mas eu lembro-me da roupa velha, lembro-me da criatividade na cozinha, lembro-me de alguns casos que já vieram agora, de pessoas que eram economistas e outros, e não estamos a dizer que toda a gente tem que ser designer, ou tem que ser criativo, ou chefe, mas como é que um homem, um gestor, todos criativos, um homem que tem que materializar e trazer essas emoções, essa criatividade, que sugestões? Inclusivamente, há muita gente que, nesta altura, costuma apoiar e ser voluntário e participar em eventos, em feiras e campanhas. Como é que o Jorge nos pode dar uma orientação, porque muitas vezes esse também é um lado que a pessoa se sente útil, não é? E na sua visão, que é um homem que está sempre a reconstruir e a recriar, portanto tem que moldar todas essas emoções, que sugestões é que nos pode dar neste momento? Eu, da minha parte, e aquilo que tenho sentido de facto nesta comunidade, e falo da minha comunidade mais próxima, a dos designers, criou-se um grande movimento e um grande sentido em que se voltou a pôr o design com um olhar sobre o mundo para aquilo que o mundo realmente necessita. Ou seja, o design conseguir dar uma resposta real a toda esta amplitude de sentimentos, de realidades que o mundo tem, algo que nos últimos anos, e fruto também de toda esta energia capitalista, de facto, foi desviado, foi desvirtuado. Portanto, há movimentos que, mesmo para quem se senta menos ativista, e acho que todos nós agora nos sentimos mais ativistas do que nunca, seja desta forma virtual, ou porque fomos limitados na forma analógica, provavelmente, mas acho que movimentos como há dias trocava umas mensagens com a diretora do MoMA em Nova Iorque, com os quais trabalhei. Ela criou um grupo chamado Paola Antonelli, já agora, com um trabalho extraordinário em todas estas temáticas, e este religar de um grupo que eles também têm, chamado Design Emergency, que vos sugiro. Portanto, acho que só mergulharem neste universo do Design Emergency e dos oradores e das pessoas, enfim, as diferentes entidades, diferentes grupos que estão ali relacionados, é mais do que satisfatório, e cada um com certeza vai retirar dali uma possibilidade do que é que o design pode fazer hoje, e o que é que os designers sentem também têm que se voltar a pôr no centro de questões nas suas comunidades, não apenas ao serviço de uma ou outra indústria. E de facto, este será uma das minhas sugestões que vos deixo para este Natal. Conheçam o Design Emergency, conheçam este movimento, conheçam os designers, os criativos, as pessoas que estão envolvidas, porque acho que vão-se com certeza identificar e participar. De facto, são as mentes criativas que fizeram agora. Exatamente, eu quero-vos agradecer, vamos só para as notas finais, eu quero-vos agradecer, eu estaria aqui muito mais tempo, mas quero-vos agradecer imenso, inclusivamente por fazerem parte deste movimento. Sabemos que a economia se movimenta, já sabemos que as grandes indústrias já estão a reciclar, não só em forma de sapatos, roupas e outros, mas precisamos de todos, e vocês serem mosqueteiros, paladinos e fadas, agentes ativos em cada ação, em cada inspiração que têm, é absolutamente extraordinário. Eu estou ao serviço, muito obrigada por fazerem e criarem esta nova realidade. Um economista, um neurocientista, um designer, todos, vocês são muito mais do que isso. Doutora, eu gostaria desde já também agradecer, porque o convite começou por si, quero-lhe agradecer imenso por ser mentora e apoiar este projeto inacreditável. Inclusivamente, eu quero-lhe agradecer o facto de ter escolhido também o Agora e a rede do Agora para podermos levar esta mensagem o mais longe possível, e pode contar comigo sempre que para isso sentir e escolher. E eu queria dizer a todos aqueles que nos escutam que nós vamos ter mais um evento especial já depois da manhã. Não é, doutora Margarida? Exatamente. Eu convido a todos, porque dezembro é a forma que os agentes ativos da felicidade resolveu presentear a comunidade com lives. Então, no dia 10, depois de amanhã, vão estar presente eu,
como psicóloga, mentora do ecossistema Agentes Ativos da Felicidade, o Dr. Francisco Esteves, como neurocientista, o professor Dr. Mário Simões, que é nós dois que criamos os Agentes Ativos da Felicidade, e vamos estar com o Marcelo Demaso, o professor médico, professor da Universidade de Oxford, da Unifesp e professor de Saragoça, especialista em mindfulness, porque os agentes ativos da felicidade trabalham com os estados elevados da consciência. Então, é uma live imperdível para que você, aprendendo mindfulness, você possa passar o Natal com atenção focada, mais relaxado e com esperança e bem-estar. Eu gostaria que cada um desse só uma nota final, sendo certo que é uma honra já fazermos parte e falarmos destas coisas assim claramente, porque há 20 anos, 30 anos era assim uma coisa fora desta dimensão e hoje em dia temos neurocientistas, economistas a falarmos destas questões, é uma honra. Professor Dr. Gabriel Leite, gratidão por estar presente, já sabe agora, está disponível para si, por favor, para si e para todos, eu depois vou dizendo a cada um de vocês. Só uma nota final para quem nos está a ouvir e muito obrigada por ter estado presente neste momento connosco. Bom, a minha nota final pode ser no sentido de deixar às pessoas uma nota de procurarem informação sobre a economia da felicidade, em inglês é The Economics of Happiness, para quem se interessar sobre estas temáticas, há já muita coisa feita na ONU, na OCDE, em vários países, já políticos, primeiros-ministros, primeiras-ministras que estão interessados nisto, e perceber que isto não é nenhuma coisa, como é que eu ia dizer, extraterrestre, quer dizer, é uma coisa muito, muito prática, muito concreta, e neste momento tem um corpo de investigação científica também muito, muito significativo e, portanto, deixava esse apelo a tentarem perceber um bocadinho isto com leituras boas. Com leituras boas, e já agora, se vocês quiserem voltar a ouvir o Agora, que está em várias plataformas, no Guina Alma, no Brasil e noutros em podcast, sabem que já há embaixadores da felicidade, sabem que já há inclusivamente cargos de agentes, diretores de felicidade em várias empresas e eu convido-vos a escutar, porque já é um tema muito falado aqui, por isso já sabe, está completamente disponível para voltarmos a falar disto para as pessoas, porque vão escutando e um dia entra, não é, professor? O professor Francisco Esteves, muito grata, portanto, depois da manhã estaremos juntos para falar de uma das suas especialidades, como personal coach, de mindfulness. Estaremos aqui, portanto, já sabem, fiquem atentos, convidem os vossos amigos, se não estiverem disponíveis, já sabem que podem partilhar o link a seguir, podem visualizar, agentes ativos da felicidade, todas as redes de networking dos agentes ativos e de todos estes magníficos. Uma nota final, professor. Bom, como disse, como vou estar aqui mais uma vez esta semana, não me vou alongar, queria apenas expressar a minha gratidão pela oportunidade de falar sobre o nosso projeto, os Agentes Ativos da Felicidade e da Trajetória de Vida Positiva, que é o nosso método de coaching, e queria deixar aqui a toda a gente umas festas felizes e que toda a gente possa partilhar com os seus entes queridos alguns momentos de felicidade, de riso e alegria que tanto fazem falta nestes momentos difíceis. Obrigado. Muito obrigada. Nada, nós é que agradecemos. Muito obrigada em nome de todos aqueles que nos estão a acompanhar, que estão conectados hoje connosco, ou se vão conectar de alguma forma depois, é porque já são agentes ativos da felicidade, não é, Jorge Moita? Uma nota final. Bom, partilhar o mesmo que os meus colegas já partilharam, de facto, acima de tudo, eu próprio ver e beneficiar aqui desta energia para os projetos que temos agora em curso. Julgo que para mim é uma ferramenta transformadora poder trabalhar com uma equipa deste gabarito, que possa concretizar-se em novos projetos que nós temos agora no terreno. Que muito me entusiasma e, acima de tudo, é isso. Acho que aquilo que já foi dito, deixar uma nota de esperança
Lia hoje, justamente numa newsletter, que o tema era a conversation about happiness, uma conversa sobre a felicidade. Qual era o último momento em que tínhamos tido uma sensação de felicidade assim mais global nestes últimos meses? De facto, tinha sido, e falava-se nos Estados Unidos, na euforia do Joe Biden, das eleições, uma nova nota de esperança, que é a ação climática, etc. Eu julgo que é isso. Nós temos aqui que partilhar a esperança, temos que partilhar e tirar o tabu da economia da felicidade. Quando eu comecei, como falava há pouco, 2004, 2003, nem havia este ecossistema, toda esta noção do que é o impacto. Eu nem sabia que era um empreendedor social, nem sabia que fazíamos impacto social ou economia circular, era tudo um tema ainda muito restrito ou muito especializado. Hoje em dia estou no topo de todas as agendas, todas as empresas que se querem pôr à frente, portanto, na situação que estamos a atravessar, é a única via. E é essa nota que vos deixo, portanto, é o momento também que nos reúne para estas questões e, como já disse, estar integrado numa equipa que tem toda esta polivalência é uma das melhores ferramentas para mim, também para poder levar a cabo alguns destes projetos, e espero que eles se tornem visíveis também nos próximos meses. Muito obrigado. Eu sei que alguns projetos vocês não podem dizer ainda, mas imaginem, já estão a ser investigados e é extraordinário. Doutora Mara Brisa, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a todos. Já sabem, agentes ativos da cidade, fiquem atentos, depois da manhã, 22 horas de Portugal, vocês depois podem ver conforme o vosso fuso horário para os vários países, depois podem acompanhar esta live também em pós-gravação nos vários canais e acompanhem estes senhores porque eles têm muito para dar. É uma honra fazer parte deste networking, já fazer parte desta nova consciência, desta nova economia. E quanto agora, e quanto a mim, disponham sempre que quiser. Gratidão, um abraço muito grande. Obrigado. E façam o favor de ser felizes. Esta não é minha, é de alguém muito especial, mas nós precisamos de momentos desses. Gratidão, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.